Nós estamos falando desse fenômeno, né? Que um grande professor lá de Harvard, que começou o negócio. Antes era só os ufólogos, que é o 3I Atlas. O que é o 3I Atlas para você que não se ligou? É um objeto que está no espaço, está passando, e ele está com uma forma totalmente diferente de tudo que já foi visto. A NASA já começou a ocultar algumas coisas, os radares já se abriram, o pessoal, opa, quando a NASA oculta é porque tem um boi na linha e eles estão escondendo alguma coisa. Muitos médiums já falaram, já se falou um pouco de tudo. Então eu reuni 2 dos melhores médiums atuais do Brasil, que é a Suzy Mariá e o Marluz Paiva, para eles darem a opinião deles sobre esse fenômeno que está intrigando os cientistas, os médiums e toda a comunidade mística também. Então, a Suzy preparou um dossiê incrível aí para a gente definitivamente entender o que é o 3I Atlas na opinião desses 2 incríveis médiums. Vamos lá, Suzy. Eu vou passar rapidinho esse meu histórico e para daí o Marluz fazer a introdução de o que a gente pensa junto sobre tudo isso. Primeiro é relembrar que tem sido cada vez mais constante a descoberta de objetos, mas o que chama a atenção é que pode ser um cometa, mas não tem a cauda como os outros têm. Então já chama a atenção. Tem uns que não tem nem a luz que deixa o rastro. Tem um movimento muito diferente e parece ser guiado por algo que não é a força que a gente está acostumado. Senão eles bateriam em algum dos astros aí no céu, no cosmos, mas não bate. Então tem intrigado muito. Então pode ser sim um cometa, pode ser uma nave guiada e pode ser só uma sonda não guiada, né? Não comandada com alguém dentro dela. E as hipóteses são tão grandes, mas todas elas só colaboram com aquilo que a gente está aprendendo. Olha só, gente, 1600, Galileu Galilei, que ousou falar que era tudo diferente, foi condenado. Depois pega Giordano Bruno, lá em 1640, 1700, Giordano Bruno foi queimado vivo porque falou que a vida não era só na Terra, né? Ousou dizer isso também. Então a gente pega o nosso histórico, o mais comum é perceber que tem algo de diferente e todo mundo atacar e falar é impossível. E logo depois a história mostra, ou a pesquisa, a ciência mostra que era mais que possível. Então nós temos em 2017 o Oumuamua. Eu até pedi, acho que o Gabriel já está pondo para nós ali a imagem. Eu pedi para pôr, quando ela foi identificada, e do lado, gente, o telescópio do Havaí. Olha que máquina maravilhosa, suspensa lá olhando o cosmos. Depois nós temos o segundo que foi identificado e catalogado, que é o Borisov, em 2019. E aí também já pus ali o formato que se imagina que seja quando vê o composto dele, né? A questão é que a gente não tem a menor ideia do que existe dentro dessa imagem. E é claro que daí o terceiro, que é o nosso 3I Atlas, que é fantástico, agora está aí mexendo com todo o status quo de falar que nada existe. Então ali estão as fotos originais que a NASA está dispondo, e o 3I Atlas, ele é muito interessante porque o Atlas, quando você pega a tradução em inglês, né, Sistema de Último Alerta de Impacto de Asteroides na Terra. Quem é que faz um sistema de alarme de impacto de asteroides se não imaginasse, pelo menos por um segundo na ciência, que ia ter ou não esse impacto, né? E logo depois, gente, eu vou dar a resposta que eu tenho tido dos mestres. Eu sempre tenho que reforçar que eu falo muito com eles, porque são realmente meus guias, né? E eu perguntei pro mestre, eu fiz aqui no Alegria de Viver, que foi um maravilhoso episódio, né, Guru? Quem quiser ir lá rever, que eu falo da visão de que 2 naves não tripuladas estariam chegando no planeta Terra. Para minha surpresa, no outro dia, o Erren Lodakos fala também da mesma, só que eu fui visão e ele é uma pesquisa científica. Achei fantástico, já falando do 3I Atlas. E ali, então, o que ele respondeu para nós? Que eu pedi para o Gabriel pôr a foto do SpaceX, hoje, a Terra. Essa foi a resposta deles. Falaram assim, pera lá, vocês têm o SpaceX saindo da Terra, já orbitando o espaço. Vocês têm a ISS, que já é uma cidade aeroespacial entre a Terra e a Lua, que já é um puxadinho, né? Para a gente pesquisar tudo isso. Ali tem a foto dos astronautas e a foto de dentro da ISS, que é o Dragon Crew que eles falam, né? Que tem lá os astronautas. Gente, nós na Terra já estamos fazendo isso. De novo, só nós na Terra temos capacidade de inventar máquinas. Então esse foi um ponto, e a última foto que eu trago ali é a James Webb, né?
a capacidade que a James Webb tem, que hoje já está muito longe, e de bater foto do cosmos, né, por infravermelho, que transforma em tudo que a gente está vendo. Então isso é fantástico. E algo importante, né, a James Webb, ela é da NASA, eu gosto de falar sobre isso, né? É da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, e da CSA, que é a Agência Canadense. Mesmo que no mundo pareça que a gente está tudo brigando, para ver o espaço nós estamos todos juntos, a comunidade europeia, o Canadá e os Estados Unidos com a James Webb. Então esse foi o ponto, Guru e todo mundo, é que realmente a visão que eu tive antes, até eu nem tinha visto toda essa notícia, eu já tinha tido a visão que estaria se aproximando esses objetos que vão fazer uma diferença muito grande na Terra. E que se nós na Terra já temos essas máquinas, o que não dá para imaginar de povos mais avançados. Aí eu vou passar para o Marlos fazer o contexto agora para nós. É muita ignorância nossa, ou até, meu grande irmão Guru, eu acho que uma mediocridade espiritual acreditar que estamos sozinhos no universo. Se nós acreditamos em Deus, primeira coisa, Deus não nasceu em Birigui, não nasceu lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, não nasceu em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Deus é uma entidade, Deus é o Criador manifesto que está fora desse nosso contexto humano. Então já é fora da Terra, extraterrestre. Então já começa por aí. Muitas pessoas presas a sistemas e dogmas religiosos. Você acredita em extraterrestre? Eu falo, gente, Deus nasceu onde? Cadê essa nascimento? Não foi aqui na Terra. Então é uma conjectura de fora da Terra, tudo aquilo que é fora, extraterrestre, assim como os anjos, como todos os deuses que se manifestam em diversos panteões. E eu acho que era mais do que previsto em todas as grandes religiões. O Chico falava do reencontro, o Chico falava que Jesus é o comandante desse nosso sistema aqui. E todas, né, quando o próprio Cristo fala a casa do meu Pai é o universo, é tudo que a gente conhece, é a morada de Deus. Tem várias moradas. Então, quando Cristo traz isso e todos os outros arquétipos religiosos, é muito egoísta. É muita petulância nossa achar que só estamos aqui, né, num planetinha único. Claro que não. Eu acredito muito, a própria ciência fala da panspermia, palavra complicada, quase um trava-língua. É a teoria que a vida se origina não exclusivamente, mas viajando pelo espaço, através de cometas, sondas, meteoros. Vida biológica se inicia num cometa que cai, um cometa, né, pode ser uma sonda, pode ser algo enviado, é claro. Então, esse 3i Atlas que está na nossa atualidade, todo mundo com as mais diversas teorias, algumas conspiratórias, outras especulações para assustar, realmente é um objeto interessante porque, como a Suzy falou, a composição totalmente diferente. Ele desacelera e acelera, ele tem pé no freio. Então, peraí, ele muda a rota. Ele está com o Waze espiritual lá, o extraterrestre recalculando rota. Ele chega e vira à esquerda, à direita, acima, embaixo e desacelera, como se fosse freando, e acelera cada vez mais. Acelera, né? Quando passar pelo nosso Sol, ele vai ter uma aceleração. Exatamente. Então ele tem essa, para um objeto na velocidade que ele tem, mediante a nossa van física, é impossível de se fazer. Então o mais interessante já começa pela definição. Um objeto interestelar. Ou seja, não se define ele como cometa, própria NASA, os próprios órgãos que falam cientificamente, é um objeto, não é cometa, não é asteroide, meteorito, porque ninguém sabe realmente o que é. É um mistério dentre esses todos que estão se manifestando através do conhecimento para nós. A gente tenta entender e, na verdade, vai ser muito difícil desse HD. O meu é Pentium 383, não aguenta mais nada, mas é muito difícil de tentar entender. Agora, que realmente, para mim, dentro dessa crença que eu sempre tive, dessa teoria da panspermia, da vida ser levada, ser enviada a todos os planetas, para mim, os engenheiros, os grandes arquitetos dos universos se utilizam de naves como essa. Que é impossível a gente tentar entender como funciona. É impossível a definição, não existe ainda. Quer dizer, algo além da nossa consciência, além do nosso entendimento. Então, como o próprio Ezequiel, né, depois a gente fala disso, avistou essas entidades, avistou os próprios anjos, que são não nascidos aqui na Terra, e definiu de uma forma que eu acho que tem muito a ver com essas aparições, muito a ver com toda essa manifestação
ufológica que vem acontecendo no mundo. A gente vê que há 3 anos atrás, o próprio Estados Unidos, no Pentágono, no Congresso, falando das sondas, aquela sonda que caiu e ninguém foi resgatada e não se comentou, mas foi no Canadá, não foi isso? Foi no Canadá a sonda que caiu. E o Congresso fez reuniões públicas falando sobre essas sondas, que algumas realmente não, 8%, entre 8% e 2%, não existe definição física. Não se reconhece com o que a gente conhece da Terra. Né? Não se pode afirmar que são inteligentes, mas possuem trajetória, movimento, massa que parece ser realmente feita. Eu considero que são as naves, além de tudo que a gente imagina, elas têm acesso interdimensional. Por isso que tantos conseguem ver, por isso que tantos não conseguem ver. Mas isso é só a ponta do iceberg, Guru. Tem muito, mas já era falado, vocês vão ver. Minha mãe falava, meu filho, você vai ver coisas que nunca imaginou. As avós e mães falavam, né? Você vai ver coisa, meu filho, que você nem sabe ainda que existe. E realmente eu acho que está chegando por necessidade. A ectoplasmia está atuadíssima aqui, a gente fala nisso, por necessidade do ser humano, da humanidade, nessa tribulação toda que vem passando, por esta falta de união, por essa falta de amor e compaixão ao próximo. Eu acho que o momento da intervenção externa, e aí a gente dá o nome no que a gente acredita e acredita, Deus, deuses, espíritos, mentores, está para chegar. Então essa intervenção está em contagem regressiva, é real. Você vê que hoje a própria ciência, as próprias agências e órgãos governamentais falam sobre isso. É egoísmo demais dizer que a gente está sozinho aqui. Pelo amor de Deus. Olha a resposta que eu tive, que eu achei fantástica, dos mestres, né? Se vocês, que a gente realmente, a nossa tecnologia não é avançada. Se você pensar numa civilização ultra avançada, a nossa é primitiva. Mas a gente já está suspenso no ar, já leva com tranquilidade, né? A última que foi a SpaceX 11. Está até terceirizado o serviço, de tão bom que está. Já tem alguém produzindo e levando astronautas, deixando suspenso lá onde, 100 anos atrás seria impossível. Impossível imaginar algo assim. Agora você falou dos... Já temos um robozinho em Marte lá, mandando foto, né? Dá em Marte, no carrinho de controle remoto. Eu fico, olha a cabeça, em Marte. Outro dia eu vi uma foto do céu do anoitecer em Marte. Lá não tem luz elétrica, não existe a interferência luminosa que a poluição luminosa que... É uma das fotos mais espetaculares que eu vi. O céu estrelado visto assim, diretamente fora do nosso planeta. Então já temos um robozinho em Marte. Como é que... Aí eu pergunto assim, Suzy, imagina, minha irmã, a gente lá, os homens das cavernas, eu estou bem, só ia usar uma pelinha por cima, a Suzy ia ser Pedrito e Bambam. Lá nas cavernas, os neandertais, os homo sapiens, enfim, todos observando tecnologia diante de nós. Como que a gente ia entender ou descrever isso? Uhum. Como que como a gente pega nas escrituras, como a gente vê nos Vedas, os deuses voando, máquinas voadoras, quando a gente vê na própria Bíblia, enfim, como que a gente ia descrever esse contato? É a mesma coisa que agora vem uma agência como a NASA e fala objeto interestelar. Não se sabe o que é, não tem descrição. Pode ser um tipo de vida, um tipo de nave biológica, mineral, sintética, a gente não sabe. Mineral, né? Pode ser feito de pedra, de cometa, pode estar interno nela. Interna. Exato, a gente não cria elementos, a gente não criou o próprio, nas construções civis, elementos hoje em dia de construção que são mais leves, que não deterioram, não oxidam. Então pode ser algum tipo de nave tripulada por entidades biológicas ou entidades energéticas. Então a verdade é que a gente não sabe. O grande problema do ser humano é tentar entender como vida aquilo que a gente é, baseada em carbono, baseada no biológico. E quem disse que um cristal de quartzo também não tem vida? Não existe vida baseada em quartzo, silício? A gente quer limitar o que a gente é aqui. Quem disse que a água é necessária lá para nós Isso. mas em outra dimensão, outro planeta. Em outro formato de A gente vida. sempre é um elemento de comparação, por isso que a gente não aceita, muitos não aceitam. Mas será que tem? Será que tem dois? E muitas das manifestações que a gente entende tem sempre esse efeito também de comparação. Por que a pele é verde? Por que a pele é cinza? Por que tem 6 dedos? Gente, um estudo feito nos anos 90, só para passar para a Suzy,
Foi nos anos 90, onde a gente realmente tinha que ir aos cursos presenciais, encontrar os grupos. Não é hoje em dia que vocês têm essa facilidade de estar aqui. Um professor era Paulo Guimarães, sobrenome dele Limão. A gente falava Paulo Azedo. Mas pertencia também a professora Irene Grant, nomes da ufologia, assim, Guevaé, enfim. Era um grupo fechado de estudos e ele fez a comparação mais fantástica, que aquilo foi um estalo para mim. Se a gente pega quando éramos, segundo, né, a lei da evolução, primatas, os nossos dedos, se você pega um esqueleto de um Homo sapiens, de um Neandertal, comparação, os nossos dedos, como o dedo de um primata, se você vê o dedo do macaco, eles são todos iguais. O polegar e os dedos têm o mesmo tamanho. Com a evolução devido à temperatura, devido à nossa necessidade de adaptação à mudança da Terra, os nossos dedos estão encolhendo. Em breve, o dedo mindinho, o nosso polegar, os nossos pelos vão cair devido ao aquecimento. Nosso crânio está cada vez mais crescendo na direção do cérebro e nossa face diminuindo. Então, o próprio evoluir da nossa vida, quando a gente vê naquelas descrições seres só com 3 dedos, olhos grandes, nariz pequeno, boca pequena, pele cinza, por quê? Porque provavelmente esses seres habitam uma dimensão onde o sol deles é diferente, ou a quantidade de luz violeta, dos raios ultravioleta, para digitar, só tem necessidade, ó. Não precisa de tanto Não precisam recurso, pegar, né? porque tudo é robótico, tudo é mecânico. Olhos grandes, porque é necessidade do olhar. Cabeça grande, pela telecinésia, ou pelo não precisar falar. Então, eu acho que o 3 e Atlas realmente é algo surpreendente para a humanidade. Concordo. O Marluz me falou em passar a palavra, mas não, gente, eu fico aqui maravilhada escutando também. Você podia falar dos anjos, que a gente trouxe 2 fotos de Ezequiel para falar, porque ou você entende que os anjos têm um formato completamente diferente, ou ele não sabia como dizer aquilo que ele estava vendo, né? Exatamente como Ele eu falei. não sabia. Imagina eu e você, Bambam e Pedrita, lá na casinha dos Flintstones, lá, de repente olha aquela... Não existia luz elétrica, não existia nem nada. O metal derretido, manipulado, não existia. Imagina os próprios... As civilizações mesoamericanas, quando viam aquelas naves gigantescas, quando viam robôs quadrados. A gente foi para o México, a gente viu no museu lá, você foi, eu fui, e todos os deuses maias, astecas e incas, as culturas, as descrições são sempre quadrados, dentro de máscaras ou caixas, parecem seres mecanizados. Imagina, a gente não sabe a descrição do que é tecnologia, porque não tem, mas a gente só vai entender que aquilo é algo divino vindo dos céus. Então, imagina, a gente pega, muitos falam assim, muitos nossos irmãos protestantes, evangélicos, falam, mas eu não acredito que não está escrito na Bíblia. Eu falo, pera lá, depende do teu ponto de interpretação. Pega Ezequiel. Vamos pegar o Ezequiel 1:14. De 14 a 21 todo ali. Isso, que é o Ofanim, são os ofanins. Rodas dentro de rodas. Rodas em movimento com 4 faces que rodaram. Agora, olha que interessante, não parece a estrutura molecular de uma molécula? Você olha a foto, não parece uma estrutura de uma molécula? Uhum. E se você vê e você começa a entender, essas rodas, como Ezequiel fala, giravam umas dentro das outras, num movimento que trazia um estrondo ensurdecedor, mas ao mesmo tempo silencioso. Quando a gente viaja além do som, quando passa um avião, um Concorde, além da velocidade do som, pum, ela tem um estrondo. Tem o estourão. Que é um estrondo meio que silencioso, ele é fechado, puff, né? Então vocês imaginam que ele fala que, inclusive no versículo 16, ele fala que essas entidades, esses seres, tinham a cor do berilo. A cor do berilo é um verde incandescente. Então, quer dizer, além de terem essa forma, possivelmente produziam energia luminosa. Ele descreve essas carruagens, essas rodas dentro de rodas tinham a cor do berilo. Então, quer dizer... Não, já pensou, neon? Como é que... Exatamente, o berilo é neon. 7 séculos antes de Cristo, você vai falar do neon. Como é que você vai falar? Exatamente. Não tinha objeto, não tinha referência e não tinha palavra. A própria estrela de Belém, na qual os 3 reis magos, um era astrólogo,
Um era astrólogo, ou seja, não é astrologia como entendemos hoje em dia, na figuração de ler o nosso horóscopo, não. Astrólogo era aquele que estudava também os astros. Era o místico, mas também astrônomo, que entendia os eclipses, os sinais, os solstícios, enfim. Eles seguiram a estrela de Belém. E se a estrela de Belém também não foi a vista que reluzia como sol, como ouro manifesto, não fosse uma sonda? E por aí a gente vê em tantas religiões descritas, porém, nosso avanço filosofia tenta limitar. Então, Ezequiel vê, tem contato e descreve todos esses seres. Para mim, essa descrição das rodas em movimento com as rodas que se movimentava em todas as direções. Nosso 3 Atlas se movimenta, né? Se movimenta, perde velocidade, aumenta. E isso há quantos anos atrás? Ezequiel, mais de 2.100 anos atrás, descrevendo o contato com uma entidade na qual julgava ser espiritual, mas que se víssemos hoje em dia uma tecnologia metálica e luminosa, a gente ia falar, é extraterrestre, é ET. E por aí vai. E como eu falei, anjos não são nascidos em Birigui. São extraterrestres. São extraterrestres. Já e começa. O pessoal adora rezar para um anjo, só que não sabe o que é para extraterrestre. Perfeito, Guru, exatamente. Não tem os anjos, arcanjos, serafins, potestades, virtudes, dominações, tronos, nenhum é nascido. E perceba que são anteriores até a criação. Porque se a gente pega e faz a leitura, Deus cria, o verbo cria o universo, mas não existe a descrição específica. E cada anjo tem uma funcionalidade, é justamente uma equipe de trabalho. Eles são responsáveis pela manutenção, pela ordem e organização, por tudo. É um organograma. A empresa divina, por isso que eu sempre brinco, os engenheiros ou arquitetos, eles obedecem ali, cada um defesa, criação e manutenção. Então, é só a gente... É aí que veio o interpretar. Você teve aula de interpretação de texto? Você lembra disso? Claro que lembro. A gente tinha, mas que era pior ainda, que eram os ditados, era caligrafia. Não, o Guru não teve caligrafia. Não, eu tive. Sim. Teve? Terrível. Mas você não conheceu uma maldição chamada cartilha Caminho Suave? Não, isso não. E Deus o livre. Cartilha de tabuada. Deus o livre. Mas a cartilha de tabuada era terrível. Falar. Era um livretinho que a gente tinha que decorar a tabuada. Chamava decorar. Aí o pai e a mãe tomavam a tabuada. Eu tomava era bifa, né? Porque... Mas então, se a gente pega por aí os anjos... Quem são os anjos? Já começa um entendimento tão direto. Olha só, até vim buscar aqui, Guru e pessoal, porque lembrei da ascensão de... Ascensão é só Jesus, mas desculpa a palavra, esqueci agora. A translação de Elias, quando ele vai para o céu, né? Ó, Elias foi levado para o céu num redemoinho, numa carruagem, cavalos de fogo, sem passar pela morte, 2 Reis, 2:11. Isso foi abdução. Ah, é? É abdução. Numa carruagem de fogo. Se você pega pela mitologia hindu, os Vimanas, se você pega as carruagens aladas, bombas nucleares, bombas do brilho de uma estrela que dizimavam tudo ao mesmo tempo e transformavam em nada. E você vê próprio Sodoma e Gomorra, que de repente, no meio de uma explosão de luz, todos se tornam sal. E aí é o interessante. Eu, quando vim aqui da última vez que eu tive aquela visão de areia se tornando vidro, as pessoas, mas isso é uma bomba nuclear. E aí eu comecei realmente a entender que a vitrificação ocorre depois de uma explosão, uma quantidade de energia muito grande manifesta. Sodoma e Gomorra, quando a grande explosão transforma eles em sal, foi vitrificação de areia. Como o deserto era muito rico em sal, essa areia de Sodoma e Gomorra, você passa, é uma areia vitrificada, só que salgada. Então ali também foi uma explosão. De onde veio isso? Uma explosão atômica e nuclear. E tantos outros mistérios que eu acho que não deviam tormentar, mas deviam trazer a luz do conhecimento e claridade. É o entender. É o entender sem tentar explicar. A gente tem que simplesmente entender e entender o que aquilo não só representa a nível místico, religioso. Foi o pecado que transformou. Não, o que está por trás daquilo. Mas essa de Elias é interessante. Era um furacão, né? Como é que era? Um redemoinho. A transladação dele foi um redemoinho em que carruagens de fogo com cavalos
Levaram, ele nunca mais apareceu. E o Eliseu assistiu, né? Ele subir. Isso é abdução pura. Isso aí é fichinha perto. O ET de Varginha fica fichinha perto disso aí. Então vamos cravar aqui, porque toda a audiência tá na opinião de vocês. Vocês mandem ver aí o que seria esse 3i Atlas, minha querida Suzy Maria. Você acha que é uma civilização extraterrestre, que é uma anomalia perdida sem nenhum sentido? O que você acha que é isso aí? Eu acho que é uma ação extraterrestre, é uma ação de seres inteligentes, é uma máquina. É uma nave. É uma máquina. É uma máquina de extraterrestres passeando e tem esse momento aí que eles vão passar por trás do Sol, que tá todo mundo esperando, que é outubro ali, mais ou menos. Se ela desviar, né, que o Henrique Dacos fez o programa aqui, todo mundo prestou bastante atenção, aí é quase que incontestável que tem alguém guiando. Dirigindo lá. Inclusive, né? Pelo tamanho, não só uma nave, mas dentro moram cidades gigantes, né? O tamanho é monstruoso, né? É muito grande. Então, eles alteram de 11 quilômetros a 8, depois ou 22 quilômetros. Muito, né? 8 quilômetros. Nossa, uma nave. É légua, hein? Olha, é grande. Eu vou pedir pro Gabriel pôr a foto, enquanto o Marlos fala dela, da opinião dele, a foto dela, que é ali, essa foto é muito essa foto de inteligência artificial é magnânime. Então você, meu querido Marlos Paiva, na sua opinião, o que você acha que é o 3i Atlas? Como falei no início, é um meio de locomoção dos arquitetos e engenheiros. É um meio de locomoção, você imagina, de outro sistema solar, de outra galáxia, fora do que a gente compreende como área visível ou capaz de um astro se manifestar em movimento contínuo, obedecendo uma rota. É totalmente, eu acho que, ignorância dizermos que algo que tem esse controle de movimento, essa massa, é natural. Não, até porque tudo tem um criador, tudo, o próprio Big Bang, tudo vem de uma criação, essa dimensão nossa, as multidimensões, e eu tenho certeza que um meio de viagem interestelar. É um meio de locomoção, e onde os arquitetos e engenheiros, talvez para o efeito dessa teoria da panspiração. Olá, queridas e queridos, espero que estejam gostando do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição ali embaixo e você não perderá mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, antes de continuarmos, se você ainda não é parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição agora mesmo. Não queremos que você perca nenhuma atualização do mundo da astrologia. Vamos lá, inscreva-se, é rápido e fácil. E para vocês, minhas queridas e meus queridos que já fazem parte da nossa comunidade, estamos aqui para agradecer por todo o apoio. Vocês tornam essa jornada ainda mais especial. Agora, não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo. Lá você encontrará links para livros incríveis de astrologia e espiritualidade que recomendamos e a oportunidade de ter seu mapa astral personalizado. Tudo está à sua disposição, basta dar uma olhada na descrição abaixo. Então já sabem, inscrevam-se agora e confiram os links na descrição. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Astro Vibes, que as estrelas iluminem o seu caminho e até o próximo vídeo.